Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Podemos sentar, por gentileza? Meus caros irmãos e irmãs, a procura do homem dentro da concepção da vida é procura de conhecer quem é Deus. Conhecer Deus nos leva a adentrar dentro de um mistério que Deus propõe a uma vivência a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Conhecer plenamente Deus é fazermos uma experiência profunda de Deus, não na superficialidade apenas de ouvir a palavra, mas um conhecimento pleno de Deus, uma vivência onde nós nos abrimos à ação de Deus, movida pelo Espírito Santo, que sucede-se dentro de todos aqueles que se abrem a essa vivência, essa experiência plena de Deus no transcorrer da vida. O conhecer Deus não é um conhecimento apenas dentro de um conceito onde o homem vai procurar apenas conhecer para ter as suas respostas. Porque as respostas dentro de um conhecimento de Deus, ela vai através das nossas próprias ações
quando nós deixamos com que essa essência de Deus que existe em cada um de nós possa prevalecer no transcorrer da nossa caminhada. Como o próprio São Paulo dizia, não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A experiência de Paulo nos mostra uma experiência profunda de alguém que deixou-se ser movido por Deus, ser presença de Deus, numa fé que foi se desenvolvendo no transcorrer da caminhada de Paulo, de uma aceitação de Paulo dentro dessa vivência, dessa experiência de Deus, no esvaziamento dele para o encontro pleno dessa graça de Deus que se faz presente a todos aqueles que propiciam a si mesmo um aprofundamento da ação dele no transcorrer da nossa caminhada humana. Não um conhecimento de Deus apenas visual dentro de um processo de distanciamento da vida do homem, mas um conhecimento de Deus na profundidade que o homem pode permitir-se realizar no transcorrer da sua caminhada humana. Deixar com que Deus seja em nós para que nós sejamos em Deus. Mas muitas vezes essa vivência ou essa curiosidade que o homem vai desenvolvendo no transcorrer da vida é apenas uma curiosidade não de vivência, mas de uma explicação. Não uma curiosidade onde um homem encontra com a beleza de Deus, mas apenas uma ideia que o homem quer ter, uma caricatura que o homem quer buscar dessa presença dele no transcorrer da sua caminhada. Victor Hugo, dentro de uma concepção, de uma percepção humana, ele dizia que o homem tem o amor por asa, mas por julgo o desejo, dentro de um dualismo do homem. Ele dizia que o homem não é um círculo, ou não é um coexcêntrico, mas é uma elipse de dois focos, duas partes dentro dessa concepção humana. Uma é representada pelos atos, a outra pelas ideias ou pelos próprios ideais do homem, porque ideais muitas vezes não nos levam a colocá-lo em prática. Ideias muitas vezes não nos levam a colocar em prática, mas apenas dentro de um projeto humano. Ele diz que a humanidade tem dois polos, o verdadeiro e o belo. Aonde nós nos colocamos dentro desse conceito de vida, vai determinando através das nossas ações o que nós vamos nos alimentando, o que nós vamos buscando no transcorrer da nossa caminhada. Santo Agostinho dizia que a alma só se alimenta daquilo que lhe traz alegria. Ou John Locke, que diz que as ações dos seres humanos são os melhores intérpretes dos seus pensamentos. A forma com que nós vivemos, a forma com que nós agimos, as nossas ações do nosso dia a dia determinam se nós buscamos um Deus apenas dentro de uma concepção de uma ideia humana ou se nós vamos buscar Deus dentro da nossa própria vivência. Se nós apenas temos uma curiosidade de Deus ou se nós queremos efetivamente viver Deus no transcorrer da nossa caminhada. Apenas uma curiosidade de Deus pode nos levar dentro de uma literatura que vai nos explicar um pouco dessa essência do ser de Deus, da ação de Deus dentro de um conceito de uma corrida ou de uma caminhada humana. Mas determinar, conhecer profundamente Deus, ele passa numa visão de abertura de Deus no transcorrer da vida. Esse livro da sabedoria hoje vai nos dizer que Deus é a justiça, mas essa justiça de Deus nós encontramos o conforto e a esperança. Nós encontramos um Deus que nos faz, através da justiça que é intrínseca em cada um de nós, presente em cada um de nós, sermos anunciadores, sermos atos de Deus no transcorrer da vida, nós nos tornaremos plenamente humanos. Não humanos somente numa concepção da palavra, que somos criados como seres humanos, mas humanos na vivência, humanos no participar de um ato de compaixão e de caridade, onde Deus age em cada um de nós pela presença do seu Espírito Santo. Um Deus que, como nos diz São Paulo na carta aos Romanos, ele existe em nós porque ele penetra no íntimo do coração humano. Então nós agimos por uma ação de Deus, gerada através da nossa fé. Eu posso querer conhecer Deus apenas por um ideal de conhecimento, mas eu posso adentrar a essa profundidade de Deus desde a minha própria concepção de fé. A fé que vai me levar a deixar-me, abandonar-me para que Deus possa agir em mim. A fé que ela parte de um ato de uma abertura do homem como grão de mostarda, mas um Deus que vai nos se desenvolvendo em cada um de nós, na medida em que nós vamos permitindo com que Deus possa adentrar no nosso ser.
com que Deus possa ser presente em cada um de nós. Se São João da Cruz diz, ao entardecer da vida seremos julgados pelo amor, nós seremos julgados pelo amor que nós fomos capazes de viver. Seremos examinados por o amor que agiu em nós, for participante na nossa vida, no transcorrer da nossa vida, dentro de uma concepção onde nós nos abandonamos e nos esvaziamos dentro de uma concepção mundana para que nós possamos viver Deus. Por um outro lado, nós podemos buscar um conceito verdadeiro de uma humanidade que se deixa muitas vezes sufocar pela maldade, se deixa muitas vezes sufocar pelo próprio egoísmo, que é o joio dos nossos tempos. O joio que vai impedindo com que o homem possa adentrar esse conhecimento e a vivência de Deus. Sufocado, e um homem que vai se cada vez mais deixando partir dentro de um conceito egocêntrico de si mesmo. Um homem que vai buscando apenas o seu próprio bem-estar. Um homem que pensa somente dentro de uma concepção terrena, não mais dentro de uma concepção espiritual do ser. O homem, ou o egoísmo do homem, ele é como um edifício humano, cujas suas janelas estão abertas, escancaradas, para todo tipo de iniquidade possa adentrar a alma humana. Se nós vamos viver o egoísmo, se nós vamos viver dentro de um conceito apenas de ideais, verdadeiro dentro de uma concepção humana, nós nos afastamos de Deus. Nós não seremos o fermento de Deus que Ele espera de cada um de nós, que dê os seus frutos, que seja a presença do seu amor e da sua benevolência. Nós não seremos participantes dentro desse conceito da vida, onde o homem se torna instrumento de Deus no transcorrer de toda a sua caminhada humana. Santo Agostinho dizia assim: 2 homens olharam para a grade. Um viu apenas lama e o outro viu estrelas. Porque o que olha lama, ele é do mundo. O que olha estrelas, ele é de Deus. Ele vê a concepção de uma esperança fundamentada através de Deus no transcorrer da sua caminhada. São Tomás de Aquino dizia que 3 coisas são importantes para a salvação do homem: saber o que devemos crer, sabemos o que devemos desejar e saber o que devemos fazer. Se nós cremos em Deus, nós sabemos o que nós devemos fazer e nós sabemos o que nós devemos desejar, que desejar Deus, alimentar-se de Deus, adentrar-se e mergulhar dentro desse coração de Deus que me alimenta dentro de uma concepção espiritual, onde eu possa viver essa luz de Deus, essa graça de Deus que se perpetua através de mim no transcorrer da minha vida. Se eu acredito no mundo, eu sou sufocado pelas coisas do mundo, escravos do mundo, escravos dentro apenas de uma concepção de um mundo que não vai me oferecer nada mais, nada menos do que a sua própria destruição. São João da Cruz falava assim: quanto mais uma alma é pura e excelente na fé, tanto mais caridade infundida de Deus ela possui. Quanto mais a caridade existe nela, tanto mais ela ilumina e comunica Deus no transcorrer da sua vida. Pois a caridade é o meio da comunicação de Deus através da vida do homem. O homem que ele é imbuído pelas coisas terrenas é o homem que busca a maldade. Ele não consegue praticar a caridade, a bondade, porque não é próprio da fragilidade humana essa concepção. É enriquecido por Deus, é presença de Deus, na medida em que ele deixa ou ele permite com que esse amor de Deus possa ser nele no transcorrer de toda a sua caminhada. Alimentar-nos de Deus é procurarmos na cruz de Cristo a crucificação daquilo que é humano, para que nós possamos buscar o que está por detrás da cruz, que é a glória que Deus proporciona a cada um de nós no transcorrer da nossa caminhada. Como dizia Santa Gema Galvani, o importante não é olhar a cruz, o importante não é levá-la no peito, mas é portá-la na profundidade do coração. É ali que nós nos encontramos com essa graça e com a beleza de Deus, né? Deus, na sua bondade, espera sempre que nós sejamos frutos de caridade e bondade. Como Ele nos diz, vamos deixar o trigo e o joio crescerem juntos. É a possibilidade que Deus vai nos dando no transcorrer da nossa vida de não sermos contaminados pelo mundo, não sermos contaminados pelos outros, mas nos deixarmos inteiramente absorver em Deus e pelas coisas que são de Deus, na beleza que Deus proporciona a cada um de nós do que é a vida,
do que é a beleza da vida. A experiência profunda dele nos leva ao conhecimento não por ideais, não sobre um plano, mas uma vivência perfeita desse amor de Deus, do que Deus espera de cada um de nós no transcorrer de toda a nossa caminhada humana. Se ele diz que no fim dos tempos brilharão os homens justos, é necessário nós nos questionarmos se nós temos sido justos. Epícoro dizia que somente o homem justo desfruta da paz de espírito. A paz de espírito nos engrandece, porque nos traz Deus, nos aproxima de Deus, nos faz ser presença de Deus no transcorrer de toda a nossa caminhada, essa experiência terrena que nós fazemos. Vivenciá-lo é não deixar que o egoísmo faça parte da nossa vida, é não vivermos a seca do século, que é a falta do conhecimento íntimo. É necessário adentrarmos a esse preenchimento, a não deixarmos sermos corrompidos pelo mundo, mas os deixarmos sermos enriquecidos por Deus. Não empobrecidos pelo mundo, mas agraciados por essa presença de Deus que existe em nós. Onde procuramos Deus? Onde está Deus? Né? Nós os encontramos quando nós encontramos com a profundidade de cada um de nós. Para isso, é necessário que nós possamos mergulhar no coração, porque é ali que existe Deus. É ali que Deus faz morada em cada um de nós. Não nos deixamos sufocar pela vida e pelo mundo, mas nos deixamos encontrar com a luz e com a graça do Espírito Santo na profundidade do ser, que é onde Deus age, que é onde Deus é e é onde Deus vive no transcorrer da nossa jornada humana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.